No vídeo de hoje você vai construir junto comigo esse pequeno programa aqui, em que eu coloco uma temperatura e ele faz a conversão para Fahrenheit e Kelvin. E eu vou fazer esse programa diretamente na tela do navegador Chrome, porque isso é muito fácil de você reproduzir em casa. Você basta ter o Chrome, não precisa instalar nada, não precisa abrir nenhum arquivo, simplesmente vem aqui e faz o que eu vou fazer. Digite aqui em cima About, blank, porque ele traz uma página em branco. Botão direito, inspecionar, e aqui clicando em console, você tem um console JavaScript. Aqui nós podemos escrever coisas, podemos escrever programas, podemos inclusive escrever programas JavaScript para escrever no nosso documento. Como fazemos isso? Document.body.inner.html. Tudo este é o que está aqui dentro do HTML, o HTML do corpo do meu documento. Escrevendo document.body.inner.html igual, aspas, ou crase. Eu vou usar crase, depois eu explico por quê. Olá mundo, crase novamente, ponto e vírgula. Ele escreveu Olá mundo aqui no lado esquerdo. Com o teclado eu posso subir para o comando que eu digitei. Eu posso usar comandos HTML. Por exemplo, este aqui, BR. Ele cria uma nova linha. Olá, mundo. Tchau, mundo. Olá, mundo. BR. Tchau, mundo. Ele fez Olá, mundo, deu uma nova linha e escreveu Tchau, mundo. Eu uso a crase porque a crase me permite o seguinte. Ela me permite trabalhar em várias linhas. Eu posso fazer, inclusive, assim. Olá, mundo, BR, tchau, mundo. Tudo que eu escrever aqui é código HTML e ele vai permitindo. Para não executar, para dar um Enter sem executar, eu tenho que clicar Shift Enter. Se eu clico Shift Enter, eu posso ir colocando novas linhas no que eu escrevo. Se eu escrevo Enter, ele executa. Escrevi Enter, ele fez Olá, mundo, tchau, mundo. Pois bem, eu vou aqui então construir minha interface com esse comando de inner.html. Em vez de ser Olá mundo, pode ser input. É outra tag do HTML, assim como BR. BR faz uma nova linha. O que faz o input? Vamos dar Enter. O input abre a minha entrada de texto. Aqui eu posso escrever o que eu quiser. Vamos precisar disso para colocar a temperatura. Podemos, inclusive, colocar assim, temperatura, dois pontos, input, temperatura, e aqui você digita a sua temperatura. E precisamos do botão, certo? Tchau mundo? Não, eu quero um botão, botão, type igual a botão, tchau mundo, barra botão. Pronto, agora ele virou o que? Ele virou um botão tchau mundo. Não queremos um botão tchau mundo, queremos um botão calcular, certo? Calcular a temperatura. Nós não queremos tchau mundo, queremos, por exemplo, converter. Pronto, temos a nossa interface, ainda sem aquelas opções entre Fahrenheit e Kelvin, que é a última coisa mais sofisticada, vamos deixar para o final. Mas aqui temos isso aqui. Bom, mas você não concorda comigo que de alguma maneira eu preciso saber o valor que ele digita aqui. É 234, é 23, é 20, é 0, etc. Para isso, em primeiro lugar, este input eu preciso identificá-lo. Eu preciso poder dizer, ok, eu quero este input. Eu posso usar um ID. ID igual a temperatura. Pronto. Não mudou nada, mas agora este elemento tem um ID único para ele na página. Esse tag aqui, um input, tem um ID, temperatura. E eu tenho uma forma do JavaScript recuperar informações desse elemento. Eu posso usar o document, não body inner.html, document.getElementById. Pegue um elemento pelo ID. Qual é o ID? Temperatura. Pegue um elemento pelo ID, temperatura. O que ele me retorna? Este elemento aqui. E aí eu posso, deste elemento que eu obtive, do HTML eu obtive, trouxe ele para o JavaScript, nesse elemento eu posso ter, por exemplo, o valor, ponto, value, 0, vazio. Não, mas olha só, digitei 100, venho aqui, é 100. Agora eu tenho o valor. Já sei como pegar o valor, certo? Agora o que eu preciso? Eu preciso
que quando eu clique em converter, ele faça alguma coisa com esse valor. Muito bem. Então, como fazemos isso? Bom, aí nós temos que falar sobre funções. Eu vou criar uma função no JavaScript. O que é uma função? É algo que quando você chama, ele faz alguma coisa. Eu vou primeiro criar uma função que exibe um alerta na tela. Let F1 é igual alert. Olá, mundo. O que eu escrevi aqui? Mesmo para pessoas que já estudaram programação, isso pode parecer grego, se não conhecem o comando arrow. No final do vídeo, eu levo para um vídeo que eu falo detalhes sobre a sintaxe da arrow function. Isto aqui é uma função. Uma função que é uma arrow function, uma função flecha, ela tem uma flechinha. Do lado esquerdo, ela tem os argumentos da função. No caso, não é nenhum. Do lado direito, ela tem o que ela executa. Eu posso abrir e fechar chaves, mas eu não preciso, quando é só um comando. Pode ser só um comando assim, alert olá mundo. E eu digo que essa variável F1 recebeu essa função. F1 é essa função. Se eu digito F1, parênteses, fecha parênteses, ele executa a função alert olá mundo, exibe olá mundo aqui. Não precisa ser alert olá mundo. Pode ser document.body.inner HTML igual a olá mundo. Vamos de novo. Aqui veio olá mundo. Mas, obviamente, quando eu vou gerar a minha temperatura, eu não quero apagar toda a interface e colocar a temperatura ali. Então, vamos voltar para a nossa interface que a gente estava criando. Temperatura, input, BR, o botão BR. E precisamos agora de alguma coisa aonde nós vamos escrever a temperatura. Podemos usar para isso, por exemplo, uma outra tag. Podemos usar qualquer tag do HTML. A div. Div não tem grande significado, é só para gerar uma área. Vou ter uma área, uma divisão, que é onde eu quero. Só que o importante é que eu preciso ter o quê? Um ID. Por que eu preciso ter um ID? Não mudou nada, só trouxe a variável de igual. Mas olha só, document.getElementById de resposta é essa coisa aqui. E olha só, nós vimos o value, mas o value é só para formulários. Mas nós vimos também o inner HTML. O inner HTML não precisa ser só do body. Eu posso pegar o elemento cujo ID é a resposta e colocar ponto inner HTML. A temperatura é... Está feito. Eu escrevi só naquela parte, eu não escrevi no body inteiro. Eu escrevi só naquele elemento, porque eu primeiro obtive o elemento, com getElementById, e aí escrevi nele. Pois bem, então agora nós vamos voltar para a nossa função F1. Só que vamos dar um outro nome para ela. Vamos dar, por exemplo, calcula. E vamos dizer o seguinte, não é mais document.body HTML. É agora document getElementById, HTML, a temperatura é X. Só que eu não quero X, né? Eu quero o valor. Bom, agora eu começo a precisar colocar isso aqui dentro de um bloco. Bloco se usa chaves. Não esqueçam de dar Shift e Enter para não executar, para só dar o Enter. Bom, em primeiro lugar, eu preciso obter let temperatura, ou let entrada é igual, a gente já viu isso, né? Document.bid do temperatura.value, certo? Tá aqui. E agora, a temperatura é... E aí surge a nossa questão. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos aplicar a fórmula. Vamos fazer a fórmula do Fahrenheit. Entrada vezes 1.8 mais 32. O 0 vira 32, o 100 graus centígrados vira 180 mais 32, 212, porque 0 Fahrenheit é o 0 centígrados e 32 Fahrenheit é o 0 Celsius e 202 Fahrenheit é o 100 Celsius. Então, eu preciso usar essa fórmula para pegar uma temperatura em Celsius e transformar em Fahrenheit.
Tudo bem. Então, aqui significa que se eu colocar 100 e agora colocar calcula 212, eu criei, ó, estou convertendo. Quero botar o textinho? Não tem problema. Igual a temperatura é a temperatura é mais vamos ver se funciona. A temperatura é 212. Ok. Agora, o que eu preciso? Eu preciso que quando eu apertar no botão de converter, ele faça o cálculo. Vamos ver a interface. Eu tenho aqui uma outra forma. Até agora a gente viu como no JavaScript nós escrevemos no HTML, como pegamos valores do HTML. Mas e como eu faço que o HTML execute uma função JavaScript? Por exemplo, onClick, não aqui, button. Button onClick é igual a calcula. Assim que eu faço que quando clicar no HTML num elemento, ele execute uma função JavaScript. Significa o quê? 50, converter, a temperatura é 122. Fiz um programinha que converte de Fahrenheit, de Celsius para Fahrenheit. Eu criei a interface com todos os elementos, tem um botão, esse botão tem um clique, chama um calcula, o calcula obtém o valor que está escrito aqui e gera aqui embaixo uma string, a temperatura é a mais, e o cálculo da conversão daquele valor para o valor em Fahrenheit. Bom, agora nós vamos à parte mais sofisticada, que é colocar as duas opções, Fahrenheit e Kelvin, e trabalhar a conversão com uma e com a outra. Eu recomendo, se você está no início, pause o vídeo e refaça essa aplicação. Abra o About Blank e tente fazer chegando até aqui. E depois veja o restante da nossa aplicação. Tá? Porque se você já conhece JavaScript e tal, até aqui eu sei fazer e tal, mas vamos ver que a parte, vamos usar algumas coisas sofisticadas para a parte entre Kelvin e Fahrenheit para deixar bem customizável. Em primeiro lugar, vamos fazer a interface em si, certo? Então, antes do botão, nós vamos ter aqui o que? Nós vamos ter um radio button, input type equal radio. O que faz isso? Vamos fazer dois radios, certo? Vamos fazer. Ó, aqui tem um radio e outro radio, certo? Por que os dois clicaram? Porque eu preciso ter uma coisa que se chama o name deles. Eu preciso que ambos saibam que é, por exemplo, a opção name igual a opção. Isso vai me permitir que ele defina, por exemplo, Fahrenheit, Kelvin. Ok, agora ele só aceita um porque ambos são a opção. Então a opção pode ser Fahrenheit ou Kelvin. Pois bem, aí nós vamos precisar, quando formos executar, nós precisamos ser capazes de ler não só o valor do input, mas saber qual desses dois foi obtido. Bom, agora nós vamos usar uma outra, mais um, que é o Query Selector. Query Selector me permite escolher um elemento do HTML para recuperar. Eu quero pegar o input. Só que o que eu queria? Eu queria pegar o Fahrenheit ou o Kelvin. Aqui eu quero pegar o Kelvin. Aqui eu quero pegar o Fahrenheit. Mas o Query Select pegou o temperatura, porque a temperatura também é um input. Certo? Então eu tenho que colocar assim, input name igual opção. Por quê? Porque aí ele me traz um input cujo name seja opção. O name eu botei aqui em cima, é o nome. Os dois inputs têm esse name. E se eu clicar no Kelvin e eu selecionar, ele traz o mesmo, ele traz o Fahrenheit. Sim, porque não está marcado o checked, o selecionado. Ele só está trazendo o primeiro cujo name é opção. Mas eu posso colocar dois pontos checked. Se eu fizer dois pontos checked, ele marca o Kelvin. Eu posso vir aqui Fahrenheit. E aí ele me retorna o Fahrenheit.
Mas eu não quero esse elemento, eu quero alguma coisa que me permita trabalhar com Fahrenheit ou Kelvin. Eu vou dizer que o Fahrenheit é 0 e o Kelvin é 1, porque eu vou criar um array com as opções de trabalhar com os dois. Depois vamos ver o que é o array. Mas eu venho aqui e vou dizer que este radio tem o value igual a 0 e este aqui tem o value igual a 1. Isso significa que agora, quando eu colocar value, digamos que eu selecione o Fahrenheit, vem 0. E quando eu colocar Kelvin, quando eu fizer isso, vem 1, porque eu defini, eu quero que aquele elemento tem um value de 0, o outro tem um value de 1, e eu peguei o primeiro input com o name como opção, que está marcado. E aí eu sei qual dos dois. E agora, como eu faço isso para gerar? Bom, eu tenho duas situações. Eu tenho ou Fahrenheit ou Kelvin. Bom, primeiro, em vez de ter toda aqui dentro, diretamente em algum lugar aqui no cálculo, eu tenho a temperatura é tanto, eu vou criar uma função para Fahrenheit e uma função para Kelvin. Let Fahrenheit é igual a, para uma temperatura, flechinha, eu quero a temperatura vezes 1,8 mais 32, certo? Então, se eu digitar Fahrenheit de 0, ele retorna 32. Fahrenheit de 100 retorna 212. E agora vamos criar o Kelvin. Let Kelvin é igual para uma temperatura em Celsius. Eu tenho que colocar o mais, porque eu tenho que converter de string para número. Isso eu falo em outros vídeos, mas basicamente tudo que eu digito é uma string e o mais pode achar que tu tem que concatenar uma string com outra. Então, mais C transforma para o number C. Number C mais 273.15. Então, o que eu tenho aqui? Kelvin de 0 é 273.15. Kelvin de menos 273.15, 0 graus Celsius. Está aqui a conversão para Kelvin. Então, eu tenho a conversão para Fahrenheit, eu tenho a conversão para Kelvin. Mas como saber qual das duas usar? Olha o truque interessante. Let tabela é igual a... O 0 é Fahrenheit, certo? Fahrenheit. O 1 é Kelvin, certo? Não tentem isso em qualquer linguagem, mas em JavaScript pode. Eu tenho uma tabela com as duas funções. Tabela, olha que legal, tabela 0 de 100 é 212. Tabela 1 é 373.15. Ou seja, tabela é um array, assim eu crio um array de 2 elementos. Cada um deles é uma função. O elemento tabela 0 é uma função que faz Fahrenheit. O elemento tabela 1 é uma função que faz Celsius. Então, observem agora o que nós vamos ter aqui. Lembra da nossa função calcular? Estou só subindo a tudo isso para chegar nela. Calcula uma entrada, temperatura. Ok, entrada é a temperatura, certo? Só que agora eu vou ter o quê? Eu vou querer saber let opção é igual, já vimos como ver a opção, tá aqui. Esta é a opção, vai ser 0 ou 1, certo? Opção é igual a 0 ou 1. Eu não quero entrada vezes, eu quero tabela de opção de entrada. A temperatura é aquela tabela que tem as duas funções, o opção que vai ser 0 ou 1, então vai me dizer que eu quero a função 0 ou a função 1 de entrada. A temperatura é essa. 100 em Kelvin, a temperatura é 373.15. 100 em Fahrenheit, a temperatura é 212. Observa, recursos um pouco mais avançados. Nós criamos um array de funções e nós usamos um query selector
para pegar o valor de cada elemento dos meus radio buttons, que tem uma referência direta com a função correspondente na minha tabela. E aí o meu código ficou extremamente enxuto. Eu tenho uma função de Kelvin, uma função de Fahrenheit, eu tenho a interface e uma função de cálculo que é simplesmente pegar o valor aqui, pegar o valor de 0 ou 1 aqui e inserir aqui o tabela de 0 ou de 1, são funções, do valor. E ele me gera a temperatura correspondente e está concluído o nosso conteúdo. Se gostaram, eu peço que curtam, inscrevam-se, marquem o sininho para receberem notificações, todos aqueles papos de YouTube. E mais interessante, ao final, aqui nós temos um outro vídeo que é sobre a Arrow Function. Olha só, à medida que a gente foi criando essas funções Fahrenheit e Kelvin, olha a estrutura que a gente usou aqui, essa flechinha, isso aqui. Se você já conhece o JavaScript mais básico, talvez você tenha trabalhado com function. O Arrow é o início, digamos assim, que eu diria, do aprendizado das funções mais sofisticadas do JavaScript, que tem map, filter, find, que permitem uma série de recursos, mas tudo começa com entender bem como criar essas funções que você pode rapidamente fazer aqui. Então convido que assistam ao próximo vídeo. Muito obrigado.